Mas quem são os santos populares e por que junho lhes é dedicado? Olá, aqui estou de novo nesta segunda parte do programa 74 da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, parte 2. Com essa pergunta importante, oportuna, mas quem são os chamados santos populares e por que junho lhes é dedicado? Basta esta pergunta, antes até de tentar dar-lhe, iluminá-la com algumas respostas, com as respostas mais corretas. Basta esta pergunta para percebermos quanto a Igreja, as igrejas, nomeadamente a Igreja Católica de Papa de Roma, andam completamente fora da nossa atualidade e da realidade. Como estamos a ver, o mundo está como diz a primeira parte. E desses assuntos escaldantes, as igrejas, a Igreja Católica do Papa, com os bispos em Portugal e os párocos nas suas paróquias, estão-se marimbando para isso. Quer dizer, isso não os aquece nem os arrefece. O que conta são estas festividades dos santos populares. Pelos vistos, o que conta, e as procissões, e as velas e tal, aquelas coisitas assim, aquelas fofoquices que eles fazem, que os bispos fazem, juntam muitas multidões, quer jovens, quer casais, quer não sei o quê, mas tudo só para encher o olho e deixar tudo pior do que estava. Não fica sequer como antes, fica pior do que estava. Portanto, é tudo fogo de vistas, tudo fictório, folclore, folclore, puro folclore. Folclore religioso, mas nada mais. Estamos exatamente, digamos, a Igreja Católica Romana de Imperial Papal, é imperial e é papal, ela é que é a grande igreja pagã. A grande igreja pagã. Pronto. E então, porque vemos, ela está completamente à margem e fora das grandes preocupações com que os povos do mundo vivem hoje. Estamos aí sob a pata do grande poder dos grandes do mundo e é em risco de uma guerra nuclear, nas guerras do petróleo, etc. E passa tudo ao lado da, da, das paróquias e das dioceses e, portanto, dos seus responsáveis máximos que estão à frente de cada paróquia, de cada diocese. Mas quem são os santos, chamados santos populares, e por que junho lhes é dedicado? Eu lembro-lhes que o mês de junho, no nosso calendário civil, e portanto mais de acordo com a realidade, pelo menos a realidade natural, é um mês de junho que o nosso calendário tem que ver com a Lua, os movimentos da Lua, os movimentos da Terra à volta do Sol, etc. Portanto, o calendário tem o mês de junho como o mês do solstício de verão. Solstício de verão, que faz-nos lembrar, 6 meses antes, o solstício, dezembro, o solstício de inverno. Ora, com as festas do solstício, as festas populares antigas, antes de haver cristianismo, já havia as festas do solstício de inverno e solstício de verão. Havia as festas populares que mexiam, movimentavam muitas multidões, as grandes multidões dos povos das populações. Com o solstício, festejavam. O que é que festejam, afinal? Em dezembro festejavam o que eles chamavam o nascimento do sol. Nascimento do sol. Daí, nascimento Natal, Natal, Natal do sol. Do sol invictus, o sol vencedor. Porque se afirmava sobre a treva. Portanto, era o sol vencedor. Aí está. E depois passaram a chamar-lhe o Cristo Invictus. Ora, aí está. O cristianismo é o vencedor. Mas ficou no lugar do sol. Portanto, é praticamente quase inofensivo hoje, no início do terceiro milénio. E depois,
Em junho havia mais festas populares outra vez, mas para festejar o solstício de verão. Portanto, já não era o nascimento do Sol, mas era a chegada do Sol à sua máxima capacidade de iluminar a Terra em cada um dos hemisférios, é evidente. Estamos no hemisfério norte, portanto, junho é que é o mês do solstício de verão. No sul é o oposto. Tem que, como há estas festas, o que é que fez o cristianismo católico, depois romano imperial? O que é que faz o cristianismo? Primeiro tenta banir estas festas. Primeiro tenta banir. Como não conseguiu banir estas festas populares, que é sinónimo de festas pagãs, né, dos pagos, das aldeias, pronto, sobretudo das populações mais rurais, mais agora já não é do interior, porque está tudo a confinar para o litoral, mas, portanto, nestas circunstâncias, a Igreja quis impedir estas festas porque as tinha como pagãs. Mas como não conseguiu impedir, porque as populações tinham isso já há muito tempo, estava tudo quase no sangue delas, e portanto elas apareciam na mesma, então o que é que faz o cristianismo? Integrou essas festas populares no seu próprio calendário. Mas meteu-lhes nomes cristãos. Meteu-lhes nomes cristãos. No dezembro põe o nascimento do Cristo. De Jesus Cristo ou Cristo. Mais do Cristo. E até de Jesus Cristo. De Jesus não nasceu em dezembro. Isso garantidamente não nasceu em dezembro. Portanto, garantidamente. E em junho, como já não tinha nada dessa área para meteu três santos, o nome de três santos. As festas deu-lhe o nome de Santo António, começa em 13 de junho, depois o São João de 24 de junho, e depois o São Pedro a findar o mês a 29. Mas com as noites de folguedo de véspera, as vésperas do dia fundamental, é que são noites de grandes folguedos. Os folguedos que havia antigamente, antes de haver cristianismo. E são exatamente os mesmos folgueses. Depois mete ali uma missita e tal, mas passa despercebido a quem anda lá nos grandes folguedos. Portanto, não quer saber. É só mesmo para os clérigos e ali meia dúzia de beatitas e tal, que ainda vão lá aquelas coisas. Hoje, antigamente não. Era ali obrigatório, até se calhar feriado, dia santo, precisamente para obrigar as pessoas a ir. Tinham de ir à missa, ouvir a missa inteira, aos domingos e dias santos de guarda. E os dias santos de guarda eram muitos. Depois os Estados já que foram decidiram acabar progressivamente com eles, porque senão não se fazia mais nada. Era sempre a festejar. E não podia ser. E então, aí estamos nós. Mas quem são então estes três santos? Não tem nada a ver com os folguedos do verão. Os nomes deles não têm nada a ver com os folguedos do verão. Olha, o António, o chamado Santo António, casamenteiro hoje das tradições, é doutor, considerado, foi um monge e é considerado um doutor que era perito na pregação, em teologia, ciência daquele tempo e tal, tem fama de bom pregador e sobretudo, é chamado doutor do Evangelho, precisamente porque pregava muito e com muita profundidade. Só que enganou-se do Evangelho. Em vez de pregar o Evangelho de Jesus, pregava o Evangelho de São Paulo. Pregava o Evangelho de São Paulo. Por isso é que é santo, porque senão, se pregasse o de Jesus, era morto, era crucificado, era banido. Pura e simplesmente não existia. Assim como prega o Evangelho de São Paulo, é santo. O cristianismo, ora aí está, canonizou. E depois, isto é o primeiro do 13 de junho. Depois vem o São João. Ora, o São João é o João Batista. O João Batista que nós conhecemos, como aquele homem do deserto, que vivia no deserto, coberto de peles e tal. O homem mais austero do judaísmo, que alguma vez o judaísmo conheceu. O mais austero do judaísmo. Como é que o mais austero, que se alimenta de mel e gafanhotos, e vive no deserto, como é que o mais austero podia ser o patrono dos folguedos de São João?
Quer dizer, isto não tem pés nem cabeça, mas lá está, meter-lhe o São João Batista. Sem mais. Mas isso é evidente que nunca pegava, estava condenado ao fracasso. Pronto. E então, ora, acontece que João Batista vem a conhecer Jesus. Jesus também sai ao seu encontro, ainda teve alguma ilusão com ele, porque ouvia falar, e foi. Mas quando o conhece de perto, afasta-se logo dele. E abre um caminho que João Batista não acaba por não reconhecer. Portanto, não, acaba por não seguir. E até engana, porque depois tem João Batista já tinha os seus próprios discípulos, e engana-os porque acha que Jesus é uma coisa e Jesus é exatamente outra. E eles vão ao engano. Finalmente, no 29, no 29 de junho, a terminar o mês do solstício de verão. Aparece o São Pedro. Ora, o Pedro é aquele, o chefe do grupo dos 12, é exatamente o chefe do grupo dos 12, que a Igreja Católica diz os 12 e o cristianismo diz os 12 apóstolos, mas não é assim. São 12 enviados para um determinado tipo de função que eles fizeram tudo ao contrário. Fizeram tudo ao contrário. Portanto, os enviados deixaram de ser porque foram fazer uma coisa oposta para a qual tinham sido enviados. Tinham uma missão e fizeram exatamente o oposto daquilo para que tinham sido enviados. Portanto, automaticamente explodeu os tais apóstolos, os enviados. Esse envio deixou de ter valor, pelo contrário. E então é o chefe do grupo dos 12, é uma espécie de partido político da altura, que também andava semi-armado, com o seu próprio punhal ou sua espada, e que também e que tenta convencer Jesus a tornar-se aquilo que João Batista tinha dito, porque ele, antes de andar com Jesus, tinha andado com João Batista. E não consegue. E tanto teima, ver se leva Jesus a ser o que João Batista tinha dito que era, que só assim é que lhe interessava a ele e aos seus companheiros, tanto teima, que um dia Jesus estaca e diz assim, calma aí. Parou, olhou para ele, olhou para os outros 11 e diz-lhe, retira-te de mim, Satanás. Porque tu és o meu escândalo. És a ocasião de escândalo. Os teus pensamentos não são os de Deus, mas são os dos homens do poder. Quer dizer, tu sonhas com o poder, então não andes comigo. Retira-te de mim, Satanás. Satanás é a única vez que Jesus chama alguém humano Satanás. É porque não é humano. É mesmo Satanás. Satanás é uma figura mítica, mas que simboliza o grande tentador, o divisor, aquele que tenta impedir a transformação do mundo de selvagem em humano, de racional em cordial. Racional cordial, claro, é diferente, só racional ao serviço do poder é um desastre, é tremendo, como vimos na primeira parte. E Jesus conhece-se e afasta-se. E, portanto, põe Pedro e o grupo dos 12 à distância. Põe à distância. E vai ser traído por eles. Pelos 12. Quando entrar em Jerusalém, são eles, encabeçados por Simão Pedro, que vão tentar livrar-se deles, de Jesus, e o entregam aos sumos sacerdotes. Vão entregá-lo aos sumos sacerdotes através de Judas. Mas o Judas não é o responsável pela entrega. É o executor da decisão dos 12. É o executor da decisão do grupo dos 12. Do grupo dos 12. E que depois, uma vez que apanham Jesus crucificado e morto, sepultado, atirado à bala comum, cadáver, fundam o judeu-cristianismo precisamente para levarem por diante aquilo que eles queriam e não prosseguirem Jesus. Pelo contrário, são a grande negação de Jesus. Ora, aqui está. Bem, porque é que o cristianismo tem estes três no solstício de verão? Para os folguedos do solstício de verão, para tentar matar o solstício de verão, não consegue. Pelo contrário, quem acaba pagão é o próprio cristianismo. Quem acaba pagã é a própria Igreja Católica, que ela quis acabar com os pagãos e tornou-se ela própria a chefe dos pagãos. Dou-vos o meu abraço, dou-vos a minha ternura e também, se possível, na medida do possível, a minha lucidez.